vocês estão se arrumando aí, nós vamos arrumar aqui uma pequena esquete de uma leitura dinâmica, uma leitura da palavra de Deus, usando a arte, usando uma forma diferente. E nós vamos cantar no final, nesse culto nós temos tempo, aquela música Deus enviou, para comemorar a ressurreição de uma forma especial, finalizando o nosso culto que está maravilhoso, viu? Hoje é um dia muito especial para nós cristãos. Eu não sei se você sabia, mas cristão era tipo assim um apelido pejorativo. O cristão aí, o cristão. Só que isso pegou a gente de uma forma fantástica e hoje nós somos chamados de cristãos com orgulho, porque nos associa ao Cristo, o nosso Messias. E John Kennedy, o presidente dos Estados Unidos, quando Neil Armstrong pisou na Lua pela primeira vez, algumas pessoas acham que é mentira, né? Mas eu acredito. John Kennedy disse: esse é o dia mais importante da história humana. Billy Graham, um pastor muito conhecido no meio evangélico, disse: epa, você está esquecendo do nascimento, da morte e da ressurreição de Jesus. Na verdade, esse é um dos dias mais importantes da história humana. Em um domingo aconteceu o maior milagre de toda a história. Por si só, Jesus Cristo renasceu dentre os mortos, viveu de novo de uma forma milagrosa e poderosa. E hoje, nós, os seus seguidores, eu não sei se você já parou para perceber que você é um seguidor de Jesus. Do mesmo jeito que aqueles discípulos seguiam Jesus, nós estamos seguindo também. Seguindo a sua vontade, seguindo a sua palavra. E nós cristãos, então, todo ano comemoramos essa data e refletimos sobre aquilo que Jesus fez por nós. Os evangelhos, os 4 evangelhos contam essa história. Se você ler, você vai ver que tem algumas diferenças, e alguns críticos dizem: olha, tem diferenças. Não, é possível você juntar as 4 narrativas no tempo certinho, cronológico. Eu já fiz isso, é possível. E nós vamos fazer uma leitura juntando os 4 evangelhos. Você vai ver que é perfeitamente possível. É claro que não dá para colocar toda a história, porque aí seria a mensagem todinha. Nós vamos pegar um pedaço dos evangelhos e ler essa história representada aqui, de como aconteceu naquela manhã de domingo, o maior milagre de toda a história. Para nós a pedra do sepulcro? Elas encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus e ficaram amedrontadas. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Elas ficaram perplexas, sem saber o que fazer. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como havia dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo diante de vocês para a Galileia. Lá vocês verão. Notem que eu já os avisei. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das suas palavras. Maria correu ao encontro do
o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro. Viu as faixas de vinho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de vinho, bem como um lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de vinho. Depois, o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou na entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, uma cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor e não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: Mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse. Maria! Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone! que significa mestre. Jesus disse: Não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos Eu vi o Senhor, eu vi o Senhor. e contou o que ele lhe dissera. Então, 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho de Emaús e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: Pai seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse: Por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas em seus corações? Veja as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. O espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não crerem ainda, por estarem tão cheios de alegria e de espanto, ele lhes perguntou. Você tem algo aqui para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. Enquanto eles comiam, censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressuscitar. E disse-lhes: Foi o que ele disse. Quando estava ainda com vocês, era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras, e lhes disse: Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês serão testemunhas destas coisas. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei com vocês até a consumação dos tempos. Pode acender as luzes. Abra sua Bíblia para o Evangelho de Marcos, bem facinho de achar. É logo depois de Mateus, capítulo 16. Aqui em um dos relatos do Evangelho de Marcos, nós vamos tirar alguns ensinamentos para as nossas vidas da ressurreição de Jesus. Acharam Marcos capítulo 16?
Para quem não trouxe a Bíblia, nós temos aqui na tela também. Diz assim a palavra do Senhor: quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, já havia sido removida. Hoje, o título da mensagem, você que vai anotar: quem removerá a pedra? Essa mesma pergunta que as discípulas fizeram umas aos outros, nós devemos fazer a nós mesmos nesta noite: quem removerá a pedra? Vamos orar? Ore comigo. Senhor Deus, muito obrigado, porque a Tua palavra é viva e eficaz. A Tua palavra nos ensina, nos conforta, nos fortalece e nos ajuda a entender a grandeza do Teu amor por nós, do Teu poder, da Tua grandeza e das maravilhas que Tu tem feito em nossas vidas. Abre o nosso coração para ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Me usa para falar do Teu amor e das Tuas verdades a estes Teus filhos que vieram a este culto de Páscoa. E também aqueles nossos visitantes que hoje abram seu coração para ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Quem removerá a pedra? No final do sábado judeu, que era 18 horas de sexta, na verdade, se você parar para pensar, o sábado do judeu não é como o nosso, que termina ou meia-noite ou quando o sol nasce, né? O nosso sábado é diferente. O sábado judeu terminava às 18 horas. Então, na sexta noite, as mulheres foram atrás de comprar as especiarias, as ervas aromáticas. E eu estava pesquisando sobre isso. E eu descobri que tem um ritual de purificação judeu chamado Taharat, ou Taharat, eu não sei a pronúncia direito, que diz assim, que assim como o recém-nascido é imediatamente lavado e entra neste mundo limpo e puro, também aquele que parte deste mundo deve ser limpo e purificado. Além da limpeza física e preparação do corpo para o enterro, eles também recitam as preces apropriadas exigidas e oram para que Deus o guarde e lhe conceda a paz eterna. E as mulheres estavam indo fazer isso. Independente do que Jesus tinha ensinado, as mulheres estavam indo fazer isso e tinham visto a grande pedra que tinha sido colocada e estavam se perguntando: quem removerá as pedras? Quem removerá a pedra? Mas Deus nos mostra no relato bíblico da ressurreição que essa grande pedra não era problema para Deus. Existiam outras pedras que deveriam ser tiradas, não por Deus, mas pelos discípulos. Não pedras literais, mas pedras do coração, que nos atrapalham de entender a ressurreição e participar desse poder. Você lembra da história de Lázaro? Jesus podia tirar aquela pedra facilmente, mas ele disse aos homens: tirem a pedra. E aquilo que o homem pode fazer, Deus não faz. Deus deixa o homem fazer, o ser humano fazer. E algumas dessas pedras nós é que temos que tirar do nosso coração. E hoje Deus faz algumas perguntas a mim e a você que veio nessa igreja, nesse lindo culto de Páscoa: quem removerá as pedras do seu coração? Quais são as pedras que estão bloqueando o seu coração de experimentar a Deus, de experimentar o poder de Deus, o poder da ressurreição na sua vida? E é isso que nós queremos refletir nesta noite. Nós vamos ver 3 pedras que neste texto aqui de Marcos estão muito evidentes e Jesus quer nos ensinar. A primeira pedra é a pedra do medo. Medo. Se você observar,
A partir do verso 5 até o verso 8, eu contei aqui 7 palavras ou expressões, em 5 versículos, 7 palavras ou expressões relacionadas ao medo. Quer ver? Abra a sua Bíblia aí, e quem não tem aqui na tela também, você pode acompanhar. E se você gosta de grifar a sua Bíblia, pode grifar, porque essa aqui vale a pena. Olha só o que diz a palavra do Senhor a partir do verso 5. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas, com medo. Grife, isso é importante. Olha só, não tenham medo, grife também, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Tremendo, é mais uma, e assustadas, é outra. As mulheres saíram e fugiram do sepulcro, isso é também medo, anota aí. E não disseram nada a ninguém, isso é medo também, porque estavam amedrontadas. A primeira pedra que nós devemos tirar do nosso coração é o medo. O medo nos paralisa. Lá em Lucas capítulo 24, verso 4, parte A, a Bíblia diz que elas ficaram perplexas, sem saber o que fazer. Você não ficaria também perplexo? E ficaram com medo, pensavam que era um fantasma. E não era a primeira vez que tinham visto Jesus e pensando que era fantasma. Uma vez numa tempestade, e agora, uau, é o fantasma de Jesus. Com medo, eles estavam com medo, perplexos, sem saber o que fazer. Você já passou por isso? Eu, como todo bom menino do interior, eu fui criado cheio de muitos medos. Olha, eu tinha medo do escuro, eu tinha medo de cemitério. Eu não olhava para um cemitério de noite nem amarrado. Eu não sei porquê, mas eu tinha medo de uma alma penada fazer bem assim para mim, né? Eu tinha medo de assombração. E principalmente, como eu não dormia em cama, eu sempre fui meio índio, dormia em rede. Eu não tinha medo do monstro debaixo da cama. O meu era um monstro debaixo do assoalho de casa, que morava lá. E eu tinha 3 segundos para sair da rua até a porta da cozinha, que era onde a gente entrava, porque depois de 3 segundos eu sentia a mão dele já vindo me pegar. E eu morria de medo. Eu fui criado com muito medo. E mesmo quando eu vim para Manaus, depois com 17 anos de idade, eu ainda tinha muito medo e muitos resquícios. E até hoje, eu ainda tenho que lutar contra os meus medos, contra os meus gigantes. De que você tinha medo? Ou de que você tem medo? Olha, a notícia agora para você é que não precisa mais ter medo. A ressurreição, a realidade de Jesus Cristo nos liberta totalmente do medo. De que a gente tem medo? Tem medo de gigante, coisa grande, né? São desafios, nossas preocupações, nossos dilemas, desemprego. Nós temos medo de doença. Quem não tem medo de doença? Né? De pegar um câncer, um negócio feio assim no nariz, né? Nós temos medo de fantasma, viu, criança? Todo adulto tem medo de fantasma. Olha só os discípulos. Os discípulos que andaram com Jesus 3 anos e meio tinham medo de fantasma. Mas Jesus conhecia muito bem a nossa natureza humana. E muitas vezes, eu confesso que antes de parar para fazer essa mensagem, eu não tinha percebido isso, e é bom que a Bíblia vai nos ensinando, e talvez já te ensinou isso, mas eu fui ver, e nos evangelhos, em cada evangelho são inúmeras vezes que Jesus diz, não tenham medo. E não é só nas palavras de Jesus não, assim diretamente da boca dele, através dos profetas, através no Pentateuco, nos Salmos, muitas vezes ele nos ensina, não tenha medo, seja forte e corajoso. E a ressurreição de Jesus é a solução final, e a prova que nós não precisamos mais ter medo de nada. Deixa eu fazer um teste com você. Qual é a pior coisa que pode te acontecer na vida? Eu tenho certeza que muita gente falou aqui alguma coisa que perde. Ou perder a saúde, ou perder a vitalidade, ou perder dinheiro, né?
ou perder a vida, ou morrer. Eu só quero dizer para você que você não tem mais que ter medo de perder, porque a morte não é mais a coisa mais horrorosa que pode acontecer. Se você tem Jesus Cristo como Senhor da sua vida, você não tem mais medo da morte, porque a morte não tem mais poder sobre você. Se vier um ladrão agora, ou sei lá, qualquer coisa, te dá um piripaque aí, né? E você morrer, gente, no mesmo segundo você abre os olhos numa outra realidade viva, eficaz e verdadeira que Jesus nos prometeu na nossa vida eterna. Por isso que lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 55, a Bíblia diz, leia comigo: onde está, ó morte, a sua vitória? Cadê vocês estão aí? Cutuca a pessoa do seu lado, vê se ela está acordada. Está acordada aí, tá? Leia aí que o pastor falou. Vamos lá, vamos ler junto. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Onde está? Não tem mais. A Bíblia, esse versículo está no contexto da ressurreição, de que a ressurreição te dá a vitória sobre a morte. Então, não precisa mais ter medo. Alguns adultos ali, eu disse, não tenho medo de nada, né? Não, mas a gente vai ter, você quer ver? Pode ser, não seja do bicho papão debaixo da cama, que não existe, viu, criança? Eu venci meus medos. Quando eu criei minha filha, eu decidi criá-la sem medo. Eu não falei para ela do bicho papão, eu não falei para ela que existia. Ela dormia no escuro, sozinha no quarto dela. Eu dizia, corajosa essa daí, ó, né? Era tão corajosa que uma vez um ladrão estava caçando o meu relógio com um caniço pela janela do quarto, na grade, né? Aí ela acordou, viu o ladrão assim, disse, dá licença que esse relógio do meu pai. Fechou a porta na cara do ladrão, olha. Essa era corajosa. E então, criança, não tenha medo. Adolescente, não tenha medo. Jovem, não tenha medo. E adulto, não tenha medo. Então, se aparecer alguma coisa aí que lhe ofereça medo, eu vou já falar de algumas coisas. Eu quero te dar 3 dicas bíblicas para você sair do medo, para você vencer o medo. A primeira é confiar que Deus está no controle. Confiar que Deus está no controle. Antes de morrer, Jesus nos avisou que nós iríamos ter lutas, que nós iríamos ter gigantes. Ele não orou para que nós saíssemos do mundo, mas que Deus nos livrasse do mal. Olha só o que diz aí em João 16:33, é um versículo muito famoso. Eu gosto muito desse versículo. Eu digo isso para que por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, ou seja, não tenham medo. Eu venci o mundo. Jesus nunca prometeu ausência de sofrimento e dificuldades, e sim que estaria conosco mesmo no vale da sombra da morte. Então, eu sei que agora é uma época tenebrosa nas nossas vidas. Vou falar um pouquinho com os adultos agora. Eu sei que a gente está com medo da crise, né? A crise chegou. O Brasil não tem mais o dinheiro que tinha. As coisas estão mais difíceis. Já tentou fazer um financiamento? Já tentou comprar um carro? E o pastor Davi disse que nem para comprar carro agora, né? Você vai, os apartamentos que eram 600 mil, estão 300 mil e ninguém quer, tá? Ninguém quer, a crise chegou. Mas tem uma palavra do Senhor para você que está com medo da crise. Salmo 37, versos 18 e 19, eu li esse versículo no tempo das vacas gordas. Eu disse, um dia eu vou precisar falar esse versículo no tempo das vacas magras, e as vacas magras estão chegando. Diz assim a palavra do Senhor, para você que está com medo da crise: o Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade não ficarão decepcionados, em tempos de crise não ficarão decepcionados, em dias de fome desfrutarão fartura. Isso é uma promessa do Senhor para os íntegros de coração, para aqueles que confiam na sua palavra. Uma outra palavra para você que está com medo da crise, está com medo do desemprego. Mateus capítulo 10, 29 a 31, diz assim:
Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Alguns aqui Jesus não tem muito trabalho, né? Porque não tem quase nada. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais, você tem muito mais valor. Deus te ama e Ele vai cuidar de você, e Ele prometeu que estaria conosco tanto nos momentos bons quanto nos momentos ruins. A gente aprende com Deus que servir a Jesus e viver para Jesus é como se fosse casar com o próprio Deus, casar com Jesus. E quando a gente casa, como é que a gente casa? Na saúde, na doença, né? A Josi botou numa rede social uma história de uma mulher que era lindona, né? E aí sofreu um acidente e ficou toda feia, mas o cara que era bonitão ficou com a mulher, né? A história é legal. E eu estava vendo, assim é Jesus. Você fica feio, fica careca, fica gordo, fica chato, mas Ele não te abandona. Assim como também Ele não quer que você o abandone quando Ele te cobrar as decisões, quando Ele te cobrar as mudanças na sua vida. Casamento é isso, é para o que der e vier, na saúde, na doença, nos problemas, nas dificuldades. Muitas vezes é muito fácil servir a Deus quando as coisas estão muito bem, mas quando as coisas vão ficando ruins, quando a coisa está pegando, e aí a gente começa a debandar, não é verdade? Eu sei que tem muita gente aqui passando por doenças, isso dá medo, em si próprio, ou na família. Algumas pessoas vêm com aquela máscara, né? Porque estão passando por quimioterapia, ou problemas de imunodeficiência, tratamentos e outras coisas, mas graças a Deus que vem para a igreja, e a gente tem medo. Mas a palavra de Deus diz em João 11:40, uma mensagem para você. Respondeu-lhe Jesus: não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Ele estava falando isso para as irmãs de Lázaro. Quando Lázaro ficou doente, Jesus estava no controle. Entenda que Jesus está no controle. Quando você entende que Jesus está no controle, você entende que tudo o que acontece, não existe coincidência para você, só existe cristocidência. Então, se você está perdendo emprego, quantos aqui já perderam emprego com essa crise esse ano? Quantos aqui? Infelizmente algumas pessoas, e eu oro por você. Eu oro para você aguentar o tranco. E por alguns aqui ainda vão perder, infelizmente. A crise é assim mesmo. Mas você corre atrás, você não desiste, não tenha medo, porque Deus vai te sustentar. Olha, só por você ter Jesus, Ele te garante, Ele te garante. E olha, eu já estou há 25 anos nisso, na vida cristã, e eu nunca vi isso falhar. Deus te garante comida e roupa. Você não vai dar nu. Comida e roupa você vai ter. Pode não ser o caviar, mas pode ser o que vier. Entendeu? E pode não ser jacarezinho e zumpe, tá? Pode ser bate-palma, tá? Mesmo, tá bom? Mas você vai ter roupa. E o que mais você tem medo? Pastor, uma casa, eu preciso. Uma casa, lá no Salmo 37 fala de uma casa. Você vai ter lugar para morar, se você se desviar do mal. Se você se desviar do casa, lugar para morar você vai ter. Então, confie no Senhor, que nesses problemas, nessas dificuldades, é para a glória de Deus. É para a glória de Deus que está acontecendo com você. Confie, não desista, permaneça, continue lutando, como nós vamos falar agora. Segunda coisa para você enfrentar os medos. Isso aqui vai para as crianças, viu, criança? Preste atenção. Enfrentar os gigantes em nome do Senhor. Davi era só um moleque. Rei Davi não era rei antes, né? E o Golias, o cara altão, veio para cima dele e disse: você é um rato, um ratinho tão pequenininho, vem para mim com um negocinho desse, uma vareta, rapaz. Quer morrer?
Aí o que é que Davi disse? Davi disse: você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas, de quem você desafiou, Você não tem que ter medo, você tem que enfrentar seus gigantes. Uma das coisas que alguns psicólogos e outras pessoas ensinam é que nós temos que enfrentar nossos medos, e a Bíblia fala isso também. Eu estava vendo até uma pesquisa sobre um novo óculos que o cara coloca aqui. O cara, por exemplo, tem medo de altura, ele coloca o óculos, ele tem que enfrentar ali numa ponte bem fininha, só que só no óculos, né? Só no óculos 3D, ele já viu isso, né? Aí, não é mentira minha não, né? Ah, tá. Aí ele vai andando ali e ali vai perdendo o medo. Outros que tem medo de aranha. Quem tem medo de aranha aqui? Botar uma aranha de plástico primeiro na sua perna aqui. Aí depois uma de verdade. Entendeu? Até você perder o medo, a gente tem que enfrentar nossos gigantes. Olha, Jesus nos ensina em todas as escrituras. O que ele falou para Josué? Sejam fortes e corajosos. O grande problema é que nós confundimos. Muitas vezes os cristãos confundem a ideia que o cristão é um cara calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso em meu viver, né? É um crente passivo, é uma pessoa assim, tal. Sim, nós temos essa paz, nós temos essa calma, mas nós somos guerreiros também, nós somos soldados, e nós não podemos ter medo dos nossos gigantes. Então, até mesmo como adulto, a gente tem que enfrentar nossos gigantes com força. Então vai vir o desemprego, vai vir o problema esse ano, esse mês, daqui a 2 meses. Não fique choramingando, não fique chorando o leite derramado. Vá trabalhar, coloque uma coisa, uma banquinha na frente da sua casa, vá vender comida, vá lutar, porque Jesus quer que você passe por isso, então passe. E isso vai te fortalecer. A Bíblia diz que os discípulos perguntaram: Senhor, quem foi que pecou? Foi ele ou seus pais? Jesus disse: nem foi ele, nem foi seus pais, ele está assim para a glória de Deus. Pastor Davi, ele ensinou algum tempo atrás uma oração, uma pequena oração, que até hoje me acompanha, e eu já tive a oportunidade, gente, de utilizar essa oração. Ela é bem assim, ó. Coloca aí na tela, por favor. Jesus está comigo e o inimigo não me atinge. Quando vier o medo, crianças, o medo do escuro, o medo da assombração, o medo do gigante, do desemprego, da doença, do câncer, da leucemia, dos problemas, você tem que internalizar e verbalizar quem é Jesus para você e onde Ele está com você. Então, o que você vai dizer? Fale comigo com toda a força e coragem que Deus te dá. Jesus está comigo e o inimigo não me atinge. No meio da crise, o que você diz? Jesus está comigo e o inimigo não me atinge. Pode vir doença, o que você diz? Jesus está comigo e o inimigo não me atinge. Ou é isso, ou é aceitar esse seu medo e essa sua covardia. E Jesus disse que não nos deu o espírito de covardia, mas de coragem, de poder e de equilíbrio. A terceira coisa que você precisa saber para vencer o medo, e é uma boa dica: pense no prêmio, pense na recompensa. E Lucas 12:32 nos mostra um dos versículos assim, que eu acho que Jesus fala com tanto carinho com a gente. Ele diz assim: não tenham medo, meu pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino de Deus. Não tenha medo das dificuldades. Nós estamos em momentos. Essa semana ligou uma repórter para mim, dizendo: pastor, eu estou fazendo uma pesquisa aqui, uma reportagem sobre o que as igrejas estão oferecendo nesse momento de crise.
e muitas igrejas estão abrindo suas portas. Aí eu falei para ela, aqui também nós estamos fazendo, nós vamos ter a noite do chocolate, para dar alegria para as pessoas. E olha, 180 pessoas tomaram a decisão na noite do chocolate, né? Nós vamos ter o culto de Páscoa, venha, porque você vai ter uma mensagem para o seu coração, e venha você também. E ela falou, e as pessoas estão num momento de crise, de dificuldade, desesperadas, sem esperança, procurando uma solução, e Jesus é a palavra da verdade e a solução final dos problemas das pessoas. E quando você pensa na recompensa, naquilo que você vai ganhar com essa palavra, com a sua vida, você pode até não ganhar aqui, pode até não ter tudo que você quer aqui nessa terra. Afinal, aqui na guerra, nós não temos tudo. Na guerra, nós só temos o necessário para complementar a guerra. Por isso, se Deus te deu um carro, é o seu tanque de guerra. Deus te deu uma casa, é a sua trincheira, para você descansar e jogar mais uns tiros no inimigo. Deus te deu as coisas que você tem, é para sustentar a sua guerra. Mas Jesus, antes de sair, disse, olha, eu estou indo e eu vou preparar o lugar de vocês, hein? E eu estou esperando a casa, né, Renatinho? Se eu for teu vizinho, nós não vamos ter nem inveja um do outro, porque vai ser, Jesus disse que é o lugar, e como está demorando, né, porque deve ser top esse lugar. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem nunca penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, quando as coisas estiverem difíceis, pense no futuro. Quando estiver dando vontade de desistir, e tem alguns de vocês que talvez tenha vindo hoje já a última, Senhor, eu vou na igreja para ver se tu acende a última centelha, porque eu já estou para desistir. E o que Deus te diz? Não desista ainda, meu filho, não desista ainda, minha filha. Pense um pouco mais, espera um pouco mais, aguente mais um pouco, role essa pedra do medo e tenha uma atitude de coragem, minha filha. Role essa pedra do medo de ficar solteira. Ai, pastor, estou com medo de morrer para titia. Nem olhos viram. Nem olhos viram. Não sei o que tem lá, eu sei que é muito bom, melhor do que aqui, tá? Melhor do que aqui. Então, aguente mais um pouco, na sua vida, na sua fé, no seu testemunho, role essa pedra do medo e tenha uma atitude de coragem. Segunda pedra, que nós vamos retomar o texto aqui, e nós vamos ver, é a pedra da falta de fé, ou incredulidade, que é a mesma coisa. A partir do verso 9, no Marcos capítulo 16, olha só o que diz a palavra do Senhor. Acompanhe comigo, tem aqui no telão, se você não abriu a Bíblia ainda. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Grifa aí. Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Mais tarde apareceu aos 11 enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que tinham visto depois de ressurreto. Mas olha, eu entendo esses homens, eu entendo você, eu entendo a mim. A incredulidade desses homens, dessas mulheres, era algo natural. Pare para pensar, isso era fruto de uma realidade muito sólida. Eles viram o sofrimento, eles viram o corpo dele na cruz, eles viram o sangue coagulado,
Eu assisti um filme, eu até indico você assistir essa semana, se chama Ressurreição. Está passando ainda. Geralmente eu não indico filme de cinema, essas coisas, né? Mas esse vale a pena, olha. Eu gostei muito do filme e é bíblico. O filme é bíblico, apesar de, claro, ter a liberdade poética e tudo mais, mas eles fizeram de um jeito que parece que nós estamos ali, acompanhando Jesus, acompanhando a ressurreição, a investigação da ressurreição. E uma coisa que eu vi naquele filme, que eu achei, eu confesso que eu não sabia. Eu vou confessar, eu não sabia, tá? Eu vi naquele filme. Para mim, quando o soldado furou o lado de Jesus, para mim sempre foi assim, era só um buraquinho assim, e escorria aquela água e tal. Para mim sempre foi assim pouquinho, sabe? Mas no filme eu vi, e o filme é baseado historicamente, né? Que era o seguinte: ou eles quebravam as pernas dos crucificados para eles morrerem logo, só que Jesus morreu logo, e não foi preciso quebrar as pernas. Só que para certificar que o cara estava morto, eles então enfiavam a lança completamente do lado e ia praticamente em todos os órgãos internos até o coração. O soldado tinha que fazer um serviço completo ali por dentro. Eles tinham visto isso, eles tinham visto a lança entrando no lado de Jesus completamente. Você iria acreditar em outra coisa diferente? Por isso que elas estavam indo resignadas para... Alguém pode pegar essa criança, por favor? Pode ir lá para o auditório silencioso. Muito obrigado. Onde que eu estava? Sim, por isso que as mulheres estavam resignadas, porque elas tinham visto tudo aquilo. Elas viram o sofrimento, elas viram a retirada na cruz. Nós não somos muito diferentes dos discípulos. É muito difícil crer no meio das nossas realidades difíceis. Problemas na família, filho nas drogas, câncer, dificuldades tremendas financeiras. É difícil crer em Deus no meio de uma realidade tão cruel, vivendo numa cidade cruel, onde você tem que ficar de olho. O ladrão pode ser aquele cara que está na porta da sua casa, você não sabe. E o problema é que tudo isso vai gerando uma pedra, vai acumulando uma pedra no nosso coração. A gente não consegue enxergar Deus tocando na nossa vida, se importando conosco, porque a gente acaba ficando incrédulo. E nós precisamos vencer essa incredulidade. Nós precisamos aumentar a nossa fé. Nós precisamos realmente viver em fé, com fé em Deus, dando passos de fé, decisões de colocar Deus realmente no controle da coisa. Uma das histórias mais tocantes que eu gosto das Escrituras é de um pai, lá em Marcos capítulo 9, verso 24. Jesus diz para ele queria a cura do seu filho ou da sua filha, eu não me lembro agora. Deixa eu ver, vou já descobrir aqui para você. Era uma menina? Era o filho. E Jesus disse: se você crê, é possível. Ele disse: eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. A gente é assim também muitas vezes. Nós cremos, mas me ajuda, Senhor, com a minha incredulidade. Eu creio não crendo. A falta de fé, a incredulidade é algo que precisamos lutar todos os dias contra. Nós precisamos viver com fé em nossas vidas. Isso o que é na prática, pastor? Na prática é confiar, primeiro, que Deus está conosco, que Deus cuida da gente, que Deus está no controle, que Ele quer o melhor para você, que Ele te colocou numa igreja para você o servir, para você aprender dEle e para você cumprir a missão que Ele tem para a sua vida, que Ele vai cuidar da sua empresa, mesmo na crise,
que Ele vai cuidar do seu sustento, do sustento da sua família. Talvez não seja naquele padrão que você está imaginando, mas Ele tem o padrão certo que você precisa. Confiar que Ele está nos seus negócios, controlando a sua saúde. E quando vier o medo, a incredulidade, você precisa confiar, tomar as decisões que é preciso, as decisões necessárias. Eu vou dar um exemplo. Essa semana estava no acampamento e eu fiquei muito feliz. Encontrei um casado lá que foi meu aluno de um com Deus. Olha, quantos aqui foram meu aluno de um com Deus? Só para me ver. Olha só, dá bem, estão aí firme e forte, hein? Continue. E estava lá meu aluno de um com Deus, eu fiquei muito feliz, principalmente porque eu me lembro de uma história dele. Mais ou menos na penúltima aula de um com Deus, ele chega comigo, Clay, e diz assim: pastor, eu queria um conselho. Eu falei: diga lá, querido, qual é o conselho que você quer? É o seguinte, que eu estou desempregado já tem alguns meses, olha, e não está aparecendo nada. E agora que eu cheguei na igreja, só está aparecendo para mim trabalhar sábado e domingo, de manhã, de tarde e de noite. Basta você entrar na igreja, aparece esses empregos doidos, né? Aí ele falou: mas agora eu arrumei um emprego diferente, pastor, eu queria saber a sua opinião. Eu falei: qual é? É o seguinte, é na Petrobras, ou uma subsidiária da Petrobras, que ele disse assim: pastor, trabalha 50 dias lá no mato e 10 dias aqui com a minha família. 50 dias no mato, 10 com a minha família. Você acha que isso é uma bênção de Deus? Eu falei: não, mano, isso é uma coisa do diabo. É um acaba casamento. A Bíblia diz que deixará o homem, seu pai e sua mulher, e se unirá à sua esposa, e serão uma só carne. Como é que vai ser uma só carne em 50 dias? Skype, pastor, Skype. É um Skype de casamento mesmo, tá? E eu disse: isso não pode vir de Deus, isso não é de Deus. Eu falei: não pega isso não, amigo. E olha, eu sinceramente, eu estava assim, com o coração, né? Porque você fica assim, você vai mexer, o cara é pai de família. Mas eu falei: tenha fé, vamos orar, continue mandando o seu currículo. Aí eu encontrei ele, eu nem sei o resto da história, só que eu encontrei ele no acampamento, estava gordinho. É sinal que não passou fome, não. Estava gordinho, estava alegre, estava feliz. E não foi para o interior 50 dias. É esse tipo de fé que eu estou falando. É você confiar em fazer aquilo que Deus quer para a sua vida. Apareceu um emprego que te afasta de Deus, jovem. Não pega. Confie mais um pouco. Às vezes nós temos tão pouca fé que nós pegamos logo aquilo e depois Deus conserta. Calma. Nem sempre a primeira coisa que aparece é a melhor. Geralmente não é a melhor. Não viu a sua esposa aí? Ó? Foi a terceira. Brincadeira isso aí, hein? Não quero nenhuma briga de casamento. Meu tempo está acabando. Terceiro e último. Tempo voa. A terceira pedra é a dureza de coração. No verso 14, a palavra de Deus diz: mais tarde, Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que tinham visto depois de ressurreto. Toda vez que nós estamos tomando passos de fé, nós começamos a ser confrontados com nossas decisões, a tomar decisões. Mas se o nosso coração estiver duro, Deus não tem como realizar o seu milagre. Marcos 6, verso 5, diz que ali Jesus não pode realizar nenhum milagre, porque eles não tinham fé, eles estavam com o coração endurecido. E Jesus quer quebrar essa dureza do seu coração. Ele quer fazer um novo coração. Talvez você chegou aqui, você sabe que você precisa de Deus, só que você ainda tem o coração duro, e você não vai ver Deus se você estiver vendo sua terra. Você não vai ver Deus se você só estiver vendo através da sua realidade.
da sua percepção. Você tem que colocar a percepção de Deus na sua vida. Você lembra de Maria? Um texto das Escrituras de João capítulo 20 nos explica melhor essa história de Maria, ali no sepulcro. Ela estava lá, aí viu o jardineiro, e ela pensou que era o jardineiro, e os olhos de Maria só viam o jardineiro. Mas de repente Jesus olha para ela e diz, Mariã. No original, no grego, ele não usou a palavra Maria, ele usou a palavra Mariã, que é um diminutivo de Maria, Mariazinha, vamos dizer assim. E muitas vezes nós precisamos ouvir a voz de Jesus falando diretamente no nosso coração, para quebrar esse coração. E ali, quando Jesus falou, Mariazinha, não era mais um jardineiro que estava falando. Quando ele falou Mariazinha, não era mais a Maria, a terrível, que tinha sido tirado 7 demônios dela. Era a Mariazinha, meu filhinho, minha filhinha. O bom pastor cuida de você. Eu sei que a realidade é dura, eu sei que é difícil viver essa vida. Eu vivo essa vida e eu sei o quanto é difícil, as dificuldades financeiras, os problemas, as lutas. E a gente vai passar por essas lutas, e como igreja nós precisamos estar unidos, estar nos ajudando uns aos outros. Você sabe alguém que está passando dificuldade? Ajuda uns aos outros, isso nós vamos precisar. E nós não podemos estar com o coração duro, nós não podemos estar com o coração duro, olhando do nosso jeito. Nós temos que entregar o controle da nossa vida para Deus completamente. É difícil, dá medo, mas a gente precisa fazer isso. E essa é a grande beleza da ressurreição, o milagre da fé, que tira a pedra do coração e muda o coração de pedra. Hoje Deus quer que você viva numa nova dimensão, que você entregue todo o controle da sua vida para Ele. Alguns aqui já têm Jesus na sua vida, mas ainda tem a pedra do medo, da incredulidade e da dureza de coração atravancando o seu crescimento. Outros nem nasceram de novo ainda, e já tem a pedra do medo, já tem a pedra da incredulidade, já tem a pedra da dureza do coração atravancando o seu conhecimento de Deus. E fora isso, o seu coração ainda é de pedra. E hoje eu não podia terminar esse culto sem te dar uma chance de entregar seu coração para Jesus, para Ele mudar a sua vida.